Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Que bom mais uma vez estarmos aqui para essa reflexão do Evangelho do Senhor, Palavra que Liberta, de hoje, dia 8 de julho de 2025, terça-feira, onde nós estamos vivendo a 14ª semana do tempo comum. Eu já te convido a você já ir preparando a sua Bíblia, a sua liturgia diária, pois o Evangelho de hoje está lá em São Mateus. Você já pode até ir já separando aí. São Mateus, capítulo 9, versículo de 32 a 38. Você já parou, meu irmão, minha irmã, para pensar o olhar de Jesus diante do sofrimento humano? O Evangelho de hoje, Mateus, no capítulo 9, nós somos assim convidados a entrar neste olhar compassivo e cheio de amor. Jesus vê a multidão cansada, abatida, como ovelhas sem pastor, e seu coração se enche de compaixão. Ele não apenas cura e liberta um homem mudo e possuído, mas também revela o quanto o reino de Deus se faz presente no meio do povo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Essa passagem é um verdadeiro chamado para todos nós. Jesus assim não age sozinho. Ele convida a cada um a ser parte da sua missão, pedindo que oremos ao Senhor da messe, que envia operários. E isso toca diretamente o nosso coração, meus queridos. Será que estamos disponíveis para servir? Estamos atentos às dores ao nosso redor? Fique comigo, com o Diácono Paulo, até o fim desse vídeo, pois nós vamos assim então mergulhar junto nesse poderoso trecho do Evangelho e descobrir, meus queridos, o que ele nos ensina sobre compaixão, missão e compromisso com o próximo. Então prepare-se para se emocionar e ser transformado pelo Senhor, pois é nesse canal, é uma fonte assim rica de espiritualidade, o canal do Diácono Paulo Santos, aonde nós encontramos formação cristã e também dedicada a fortalecer a fé e transmitir o ensinamento da Igreja Católica, por meio assim de reflexões, formações e conteúdos baseados principalmente no catecismo e na tradição da Igreja. Olha, meus queridos, você já sabe muito bem, porque você já faz parte dessa família, deste canal. Esse canal busca aproximar os corações de Deus, sim, a cada dia e na vivência do Evangelho. E hoje nós veremos esse Evangelho de São Mateus. Sim, São Mateus, no capítulo 9, versículo de 32 a 38. Faça parte, meu irmão, da nossa missão. Me ajude na evangelização. Você pode deixar o seu like, compartilhar os vídeos, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho das notificações, porque assim juntos, tenha certeza absoluta, juntos nós poderemos levar a palavra de Deus às mais pessoas que mais precisam. Eu posso contar com você? Eu posso contar com a sua ajuda? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que eu posso. Eu sei que você já faz parte dessa missão, dessa jornada. Tá bom? Então pega aí a sua Bíblia, pegue aí a sua liturgia diária. Possa ser que você está com a sua liturgia diária, como eu estou aqui com a minha.
E vamos para o Evangelho do Senhor, palavra que liberta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca vi coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, assim, é nesse pequeno evangelho, alguns versículos, que o Senhor quer mostrar para mim e para você que nós precisamos ser misericordiosos uns para com os outros. Vamos assim, meus irmãos, mergulhar nesse fascinante evangelho de São Mateus. O evangelho, meus queridos, ele nos fala da cura de um homem que está possuído pelo demônio e era mudo, que provoca assim então diferentes reações nos fariseus e na multidão por causa da cura que Jesus realizou. Enquanto os fariseus, antes da evidência assim de um prodígio inegável, eles atribuem isso ao poder demoníaco, pelo chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Onde se viu isso? Jesus expulsar demônio pelo chefe dos demônios. Só uma cabeça de fariseus mesmo. O interessante é que a multidão, ela ficou assim maravilhada, pois ela mesma disse: nunca vi coisa igual em Israel. Porque o ensinamento de Jesus era diferente. O ensinamento é quem tinha autoridade e mostrava para o povo que ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Vamos prosseguir, meus queridos. São João Crisóstomo, comentando essa passagem, ele disse assim, preste atenção: o que verdadeiramente incomodava os fariseus era que consideravam Jesus superior a todos, não somente o que existiam então, mas a todos o que haviam existido anteriormente. Então, era isso que incomodava os fariseus. Eles viam Jesus superior a tudo, não o que diziam que era o Messias, mas Jesus fazia coisa que eles jamais viram. Irmãos, Jesus, ele não se abate ante a aversão dos fariseus, pela calúnia dos fariseus, pela denúncia dos fariseus. Muito interessante que Jesus continua fiel à sua missão. Abrindo um parêntese aqui, quero falar para mim e para você. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Não vamos nos abalar
o que dizem contra nós. Não vamos nos enfraquecer, mas vamos permanecer fiel à nossa missão. Vejamos bem. Na verdade, Jesus, ante a evidência de que os guias de Israel, ao invés de guiar e instruir o rebanho, estavam afastando do bom caminho. Sim, meus queridos, eles estavam afastando as ovelhas, o rebanho, do bom caminho. Apiedou-se daquela multidão que estava cansada, como ovelha sem pastor, porque os fariseus não estavam apacentando as ovelhas. Os mestres da lei também não estavam apacentando. E Jesus viu então esse rebanho, essas ovelhas, como ovelhas sem pastores. O que a multidão verdadeiramente desejava e agradece uma boa orientação. E ficou comprovada nas visitas pastorais de São João Paulo II a tantos países do mundo. Quantas multidões, meus irmãos, reunidas em volta dele. Como escutavam sua palavra, sobretudo os jovens. E o Papa não rebaixava o Evangelho, mas o pregava com toda a sua exigência. Meus queridos irmãos, todos nós, se fôssemos consequentes com a nossa fé, nos diz São José Maria Escrivá, se olhássemos à nossa volta e contemplássemos o espetáculo da história e do mundo, não poderíamos senão deixar crescer em nossos corações os mesmos sentimentos que animaram o de Jesus Cristo. Irmãos, o que nos conduziria a uma generosa tarefa apostólica? Mas assim, é evidente, meus irmãos, sim, a desproporção que existe entre o grande número de pessoas que esperam a pregação da Boa Nova e a escassez de operários. A solução que Jesus dá no final do Evangelho, para que a gente possa pedir ao Senhor da colheita: envie trabalhadores para a sua colheita. É interessante nas nossas comunidades que a gente vê aquelas mesmas pessoas em tudo. Aonde que estão os outros operários? Então nós precisamos rezar todos os dias para novos operários. Por isso que no final da Santa Missa, nosso querido Padre Miguel aqui, ele reza essa jaculatória: enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Então, assim, meus queridos irmãos, como todo dia nós fazemos, quero deixar alguns pensamentos aqui para nos guiar neste dia de hoje. Então, aqui eu quero deixar um pensamento de Santa Margarida Maria Alacoque, onde ela disse: este coração divino é um abismo de alegria do qual submergimos todas as nossas dores. É um abismo de humildade, um remédio para a nossa vaidade. E Francisco, ele vai dizer assim: Jesus, pelo seu amor compassivo, curou os doentes, eles foram apresentados com alguns pães e peixes, acalmou a fome da grande multidão. E no nosso Catecismo da Igreja Católica, no número 1505, vai dizer assim, vai nos ensinar
Comovido por tanto sofrimento, Cristo não só deixa tocar pelos doentes, como também faz suas misérias dele. Tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, Jesus toma para ele as nossas misérias, as nossas enfermidades e as nossas doenças. Então Jesus foi comovido com tanto sofrimento de cada um de nós. Então, para já irmos concluindo, ao encerrarmos a reflexão do Evangelho de hoje, assim nós somos convidados a olhar para Jesus com os mesmos olhos de compaixão com que ele olha para nós. Ele não se limita, meu irmão, a curar e libertar. Não. Ele chama, ele envia, ele convoca cada coração disposto a ser um operário da messe. A acolhida continua grande. Os trabalhadores que ainda são poucos. Irmãos, que essa palavra de hoje possa despertar em cada um de nós o desejo sincero de sermos discípulos missionários que anunciam com amor e vivem com fidelidade o Evangelho. Então, assim, se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te pedir, como sempre te peço, deixe seu like, meu irmão, para ajudar o nosso canal, para alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Se você chegou nesse canal agora, que você possa se inscrever no canal do Diácono Paulo Santos e faça parte dessa missão de evangelizar com alegria e com fé. Sim. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares e grupos de orações. Leve esta luz, meus irmãos, adiante para quem necessita. Seja este missionário. E que você não se esqueça de ativar os sininhos das notificações para que você possa receber todos os nossos conteúdos. Que o Senhor da Messe abençoe a sua vida e fortaleça a sua caminhada. Até a próxima meditação, meus irmãos. Muito obrigado por você fazer parte dessa fonte de evangelização que é o canal do Diácono Paulo Santos. Muito obrigado. Vamos nos preparar para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós. Abençoe-vos o Deus, Ele que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meu irmão e minha irmã, é Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Amém.